Olá, boa tarde, bem-vindo à Seleção Sport TV desta quarta-feira com o Eric Faria, com o Henrique Fernandes, com a Jéssica Sescon. Na pauta, no cardápio do programa, um assunto bem complexo, que é a manipulação esportiva, os rumos que a manipulação esportiva levou. E no momento, a gente teve, em 2023, deflagrada a Operação Penalidade Máxima. 22 atletas foram punidos naquela época, 5 banidos. No momento, a gente tem atletas da nossa elite no banco dos réus na Europa, né? O Paquetá em reta final de julgamento na Inglaterra e o Luiz Henrique, que virou réu na Espanha. E ontem a notícia do indiciamento do Bruno Henrique, um dos jogadores mais queridos da história do clube mais popular do Brasil. Ou seja, a gente não tem um problema, a gente tem uma avalanche. Claramente isso está escalando nos últimos anos e a gente tem que debater o assunto, que hoje é o assunto do dia no esporte brasileiro. Aqui com o Eric, com o Henrique e com a Jéssica. Boa tarde, Jéssica. Bem-vinda à seleção. Tudo bem, e você? Tô bem também, obrigada. Essa é a manchete do dia, né? Essa é a manchete. É uma pena que a gente tem que falar sobre isso numa rodada de jogaços. Tem jogos muito bons, a gente vai falar ao longo do programa, mas não tem como a gente não abrir falando sobre isso. Mais uma situação lamentável e que vai precisar dessa apuração da justiça, né? A gente sabe que os clubes começaram a prestar mais atenção nesse assunto, tem feito palestra com os jogadores, tem orientado os jogadores. Esse fato aconteceu em 2023, então acho que é quando começou realmente a ter esse problema aqui no Brasil. Mas é uma pena que a gente veja um jogador tão importante relacionado a isso. Tem que passar por uma apuração. Tem que passar por investigação, né? Tem que saber se esse inquérito vai se desenvolver realmente no processo, para aí tudo ser apurado. Mas é muito triste a gente estar falando sobre isso, né? Eu acho que, assim, os jogadores precisam olhar para esse tema com muito mais atenção, muito mais atenção. Na verdade, esse é um problema bem mais antigo, que remete lá ao mundo analógico dos anos 80, que é o primeiro grande escândalo denunciado de manipulação esportiva no Brasil, a chamada máfia da loteria, denúncia feita pela revista Placar. Só que lá no mundo analógico dos anos 80, para o esquema funcionar, eles, segundo a denúncia da época, eles aliciavam centenas de pessoas, centenas mesmo, mais de 100, porque envolvia atletas de 2 equipes, árbitro, as pessoas que selecionavam ou sorteavam os jogos para a loteria esportiva, centenas de pessoas. Passa para 2005, a máfia do apito, o escândalo que teve o Edilson Pereira de Carvalho como pivô. Sites de aposta já funcionavam no Brasil, eles eram ilegais, ao contrário de hoje, não eram regulamentados, eles eram clandestinos, mas operavam já no Brasil. Eles foram ser regulamentados agora, recentemente, né? E aí os apostadores tiveram um avanço já em relação à máfia da loteria. Cara, eu vou aliciar um árbitro, né? Os jogos já eram cotados nos sites de apostas e eu vou aliciar um árbitro. 2 no caso, né? Naquele ano era o Danelon, que apitou a Série B, Campeonato Paulista, e o Edilson, que apitou o Campeonato Brasileiro da Série A e Libertadores. Jogos que o bando comprou dos 2 juízes. E aí deu ruim para eles, porque o juiz, eles perceberam, perdendo dinheiro, que o juiz não conseguia, por pior intencionado que estivesse, o juiz não conseguia garantir resultado de jogos. Então, por exemplo, eles compraram a vitória do Corinthians na Vila Belmiro, contra o Santos, do Robinho e do Giovani. O Robinho e o Giovani acabaram com o jogo, e por mais que o juiz tentasse dar a vitória para o Corinthians, ele não conseguiu. Então, assim, foi uma tentativa frustrada de lucro com manipulação esportiva. Hoje, com a proliferação dos sites de aposta, é mais simples e lucro mais garantido, porque você não precisa mais comprar o resultado do jogo. Você compra um jogador, alicia um jogador, e atenção, eu não estou ocupando nem Paquetá, nem Luiz Henrique, nem o Luiz Henrique. Nem Bruno Henrique, nem Luiz Henrique, nem Paquetá. Eu estou apenas contando como funciona hoje, né? Aquilo de que são acusados. Você compra um jogador para ele tomar um cartão. Então é lucro, o risco é muito baixo. Aumenta muito a possibilidade de manipulação esportiva. Agora, esse é um dinheiro abissal que entrou no futebol mundial, no futebol, na mídia, nas federações. É um dinheiro abissal dos sites de aposta e só tem um caminho, que é, caminhando junto com esse dinheiro que entra, aprimorar a investigação, a inteligência policial, os mecanismos e o aprendizado também dos atletas, né? E o aprendizado dos atletas, que claramente não estão preparados para lidar com isso, dada a quantidade de casos que explode no Brasil e no mundo. Tudo bem, Henrique? Boa tarde ao senhor, bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek, Jéssica, Eric. Tudo bem assim, né? Porque a gente fica decepcionado quando um jogador como o Bruno, um nome, a representatividade que ele tem, a história de vida que ele tem também, acaba envolvido numa situação como essa, que a gente vai esperar a apuração para saber o real desfecho e a culpa, se há ou não, da parte dele, né? Mas assim, nós estamos falando de um jogador histórico do Flamengo, gente.
um dos jogadores históricos de um dos maiores clubes da América Latina, do mundo, um jogador que vai estar provavelmente numa competição FIFA daqui a pouco, uma Copa do Mundo de clubes. Então acho que tem um interesse também da FIFA em observar como esse caso vai caminhar, porque é um jogador que provavelmente vai ser inscrito numa competição dela, sob muito holofote no meio do ano. Mas o que nos resta é aguardar, assim, caiu como uma bomba, porque assim, existem... primeiro que é uma investigação da Polícia Federal, isso aí já traz toda a seriedade do caso. E depois que existem algumas informações que a imprensa conseguiu, de situações que estão sendo avaliadas nessa investigação, que são muito fortes, que implicam muito fortemente o Bruno, pelo menos num primeiro momento, num primeiro olhar. Então, assim, uma pena que tenha acontecido, porque a gente não gostaria que isso existisse dentro do cenário do futebol, mas, infelizmente, não é novidade. A gente já teve aqui no início de 23 uma apuração enorme, uma discussão enorme sobre o tema. O incidente com o Bruno é posterior às punições daquele caso. Então, se aquele caso, na nossa cabeça, serviria de exemplo para que não acontecessem novos, já não funcionou. Né? Porque o incidente é no jogo do final do ano de 2023, as punições, a investigação da penalidade máxima é do início de 2023. Então, a gente tem que refletir também sobre lições que podem ser tiradas, que não foram tiradas, né? Pelo menos inicialmente a gente observa assim, daquela grande apuração do Ministério Público de Goiânia. Eric Faria, boa tarde, bem-vindo ao Fala, Seleção. Rizek, boa tarde Jéssica, Henrique, boa tarde para todo mundo. Eu acho que, em linhas gerais, o problema está no ser humano, né? O problema não está no esporte, o problema não está nos sites de apostas, o problema está no ser humano que, infelizmente, diante de qualquer possibilidade de se dar bem, acaba burlando leis e regras para poder se dar bem. Isso estou falando em linhas gerais, não estou falando especificamente de nenhum caso ou do Bruno Henrique, do Paquetá, do Luiz Henrique ou de tantos outros. Mas o fato é que alguns jogadores já foram punidos, outros banidos, porque tentaram se dar bem através de um sistema que é fácil de você manipular, né? Como é esse novo momento do futebol com os sites de apostas. Assim, a minha postura em relação ao caso do Bruno Henrique vai ser a mesma que eu tive no caso do Paquetá, no caso do Luiz Henrique. Eu prefiro aguardar as investigações. Quando a justiça der o veredito, a gente passa a acreditar naquele veredito. De alguma forma, essa investigação no Bruno Henrique ela está sendo tocada pela Polícia Federal do Brasil. É uma investigação muito séria, como disse o Henrique. Diferentemente do Paquetá, o Bruno Henrique ele vai sofrer 2 investigações, na Justiça Comum e na Justiça Desportiva, porque a promessa é de o STJD reabrir o caso. Então, o Bruno Henrique provavelmente vai ter que se defender em 2 esferas, na Justiça Comum e na Justiça Esportiva também. E a gente vai aguardar os acontecimentos. O Bruno Henrique, como eu disse, vai ser relacionado para o jogo de hoje, a não ser que de última hora o Felipe Luiz ou o clube perceba que não deva colocá-lo, mas o próprio Bruno Henrique nas redes sociais dele já soltou uma arte do jogo como os atletas fazem, ou seja, indicando que vai estar presente no Maracanã para participar do jogo. Então, esse é um bom debate que a gente pode ter aqui. O Bruno Henrique deveria jogar, não deveria jogar, o Flamengo deveria levá-lo, o Felipe Luiz deveria tratar como esse caso. Você tem opinião formada sobre isso? Assim, eu acho que enquanto ele estiver apto a jogar, o Flamengo tem direito de fazer o que quiser com ele, colocá-lo em campo. Assim como o West Ham coloca o Paquetá para jogar, assim como o Luiz Henrique jogou esse tempo inteiro. A diferença da seleção brasileira, e eu defendi a não convocação do Paquetá, por quê? Porque o Paquetá, nesse caso, não era um problema da seleção brasileira. Então não tinha por que a seleção levar um problema para dentro do ambiente dela. Porque podia estourar um caso mais grave e aí a seleção ter que responder por algo que não pertence a ela. No caso do Bruno Henrique, a mesma coisa. Assim, o Bruno Henrique, eventualmente, esteve na última lista, né? Na pré-lista do Dorival. Eu também já não sou a favor de você convocar o Bruno Henrique numa próxima data FIFA, por exemplo. Porque você não pode levar um problema para um ambiente que não é seu. Para um problema que não é seu para o seu ambiente lá e tal. Então, agora, enquanto ele tiver com condições de jogar, e ele se colocar à disposição, eu estou bem, por mim eu não fiz nada, eu sou inocente, enfim, eu não sei as explicações que ele vai dar para o presidente do Flamengo, para a diretoria, para o próprio Felipe Luiz, para os companheiros, entendeu? Então, enquanto ele tiver em condições de jogar, ele deve jogar, como o Paquetá está jogando, o Luiz Henrique e tantos outros jogaram, né? E assim, eu acho que é uma questão bem complexa, porque como disse o Eric, primeiro que todo mundo goza da presunção de inocência, todo mundo tem direito à defesa, Bruno Henrique vai se defender, a gente tem que ter o maior cuidado. Mas os prints, as conversas são incriminadoras. Realmente, tudo indica, tudo leva a crer quando você lê as conversas por WhatsApp que ele teve ou supostamente
que ele teve com o irmão dele. Acontece que na história da imprensa brasileira, tá cheio... Só um minutinho, gente. Tá cheio de... Minutinho. Na história da imprensa brasileira, tá cheio de exemplos em que autoridades investigam algo, passam para a imprensa, o caso mais famoso é o da escola base. A Polícia Civil de São Paulo acusou donos de uma escola na capital paulista de crimes sexuais contra os alunos. E aquilo foi entregue assim, ó, tá aqui a investigação da polícia, tá aqui e tal. E no fim, os donos da escola eram inocentes. E tudo o que foi publicado na época causou um dano gigante, irreparável. E por mais que você se desminta depois, irreparável aos donos da Tem um escola. ótimo documentário no Globoplay sobre esse caso. Não, Quem e tem quiser ver. outros. Tem juízes que produziram Porque muita provas. gente, às vezes, como tem tanto tempo e às vezes a gente Claro, tem um público jovem claro, assistindo à seleção, claro. e quiser ter curiosidade sobre o Claro. caso, vale a pena. É um ótimo documentário. Eu tenho, inclusive assim, quando eu fui repórter de política, eu cobri Polícia Federal. Eu tenho a Polícia Federal em altíssima conta, é uma polícia de elite, né? Mas não é porque a Polícia Federal passou uma coisa que a gente tem que naturalmente já encarar aquilo como verdade. Quem vai decidir se o Bruno Henrique é culpado ou não é a justiça, certo? Então, e ele goza de presunção de inocência. E enquanto ele for inocente, enquanto ele não tiver uma punição esportiva que seja, ele tem todo o direito de jogar e o Flamengo de escalá-lo. Ponto. A outra é o que eu faria no lugar do Flamengo. Fiquei pensando, sim. Eu acho uma questão muito complexa. Depois de ler essas conversas, ou supostas conversas, vou tratar assim até a justiça decidir exatamente o que elas representam. A gente pode colocar na tela algumas delas, né? Então, por exemplo, você está com 2 cartões no Brasileiro, Bruno Henrique? Sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? KKKKK. Aí o Bruno Henrique avisa, vai ser contra o Santos. Ele avisa, né? Vai ser contra o Santos. De fato, ele leva o cartão contra o Santos. Ele avisa 2 meses antes do jogo contra o Santos. Isso, né? Para ter essa noção. Exato. E aí eles começam a conversar sobre dinheiro, o Bruno Henrique fica preocupado, tem uma série de diálogos, eles estão publicados na íntegra no GE, né? Quando for o terceiro você avisa, hein? KKKKK, etc. Você lendo assim, eles são incriminadores. Eles sugerem um problemão mesmo para administrar. Aí, já que eu fiz a pergunta, o que eu faria? Né? Cara, se fosse o Felipe Luiz, chamaria ele para conversar. Bruno, você fez isso? Você avisou familiares e apostadores que você levaria um cartão e eles lucraram dinheiro em cima de um jogo do Flamengo de forma indevida? Se o Bruno Henrique fala assim, pô, eu fiz isso, Felipe, aí eu, como técnico, afastaria ele. Acho que é o que eu faria. Ah, bom, nesse caso, sim. É o que eu faria nesse momento. Chamaria ele para conversar. Você fez isso? E, assim, como o Flamengo mesmo postou ontem, ele gosta da presunção de inocência. E se ele falar, não, Flamengo, eu não fiz, eu vou provar a minha inocência. Aí eu acho que o clube tem todo o direito de ficar ao lado dele. Por que o print não é uma prova cabal? Porque ele pode conseguir provar que não foi ele que escreveu aquilo. Sim. Que o cartão não tinha nada a ver com esse contexto. Sim. Ele pode dizer que o celular dele foi hackeado e conseguir provar isso de alguma forma. Sim. Então, o print é um forte indício, mas não é prova cabal. Então, assim, o Flamengo, ontem, a última manifestação do Flamengo foi essa, de que ele não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos. E o clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. Então, o Bruno Henrique, até provem o contrário, ele é inocente. Então, o que eu faria seria isso, chamaria ele para conversar. Bruno, aconteceu isso aqui mesmo? Você confirma isso? Se ele falar, pô, confirmo, cara, pisei na bola, errei, aí eu falar, então tá, então, cara, então tô te afastando. Mas eu vou ter que aguardar o que o clube vai fazer, a gente não sabe ainda. Certamente vai chamar uma atenção danada a entrada dele em campo. O que o clube poderia avaliar era isso, assim, eu preciso ter essa atenção sobre os meus atletas, além do jogo em si, porque, como você disse, o Bruno Henrique provavelmente não vai ser nem titular hoje, já não seria por causa do rodízio que o Felipe Luiz faz. Você imagina quantas câmeras não vão estar no banco de reservas, apontadas para o banco de reservas, né? Na hora de começar o jogo, né? Essa exposição nesse momento. Por exemplo, por um outro aspecto, a gente viu a quantidade de câmera apontada para o banco do Santos antes do jogo contra o Fluminense, porque o Neymar estava ali. Então hoje, por um outro motivo, certamente várias câmeras e olhares estarão voltados para o banco de reservas do Flamengo, onde provavelmente estará o Bruno Henrique. Então, assim, isso que o clube poderia avaliar. Eu quero ter essa atenção para o meu jogo? Ou eu deixo passar e boto ele no jogo seguinte, daqui a 2 jogos ele volta
e explico isso publicamente, comunico isso de forma clara. Ó, pro jogo de hoje a gente não vai usar o Bruno Henrique por causa disso, mas ele já volta no próximo jogo, não sei o quê. E aí isso é o clube que tem que avaliar internamente como uma empresa. Pois é, mas o Eric, será que os clubes não têm nesse momento, assim, um papel, que adotar um papel, né? Estou levantando um debate, não estou dizendo que é isso que tem que ser feito. Eu também não sei, de verdade. Não sei o que tem que ser feito. Eu também a gente não está sei. aqui discutindo porque é realmente muito delicado. Mas será que os clubes não têm nesse momento que ter uma posição um pouquinho mais dura? Olha, se a gente tem algum jogador envolvido com alguma suspeita de manipulação de cartão, de envolvimento nesses casos de apostas, vamos afastá-lo. Para mandar um recado para toda a comunidade do futebol. É o que você faria? Eu levaria isso em consideração. Eu teria esse papo que você teve, mas eu acho que dependendo... É muito de sentir, né? Se o cara está falando a verdade ou não, é muito difícil. Ele pode mentir. Não tive nada a ver com isso. É muito difícil, mas talvez... Se tem um técnico mais adequado para tratar com o Bruno Henrique é o Felipe Luiz, porque eles caras conviveram juntos 6 anos como atletas, né? Assim, é diferente de se fosse um outro técnico qualquer que chegou para assumir o Flamengo esse ano. Além de tudo, o Felipe tem um conhecimento muito próximo das reações do Bruno, de como ele é como ser humano, como ele é no dia a dia, como ele reage quando ele está triste, como ele reage quando ele está feliz. Então, um pouco mais, né? O Felipe sabe muito bem como é que funciona a cabeça do Bruno Henrique. Um clube como o Flamengo adotar uma postura assim, uma postura mais firme, uma postura que é dura. E não significa abandonar o jogador. O Bruno Henrique é ativo do Flamengo. O Flamengo tem que realmente resguardar esse atleta e oferecer todo o auxílio necessário, inclusive para ampla defesa do atleta. Acho que faz parte do clube fazer isso porque é um ativo do Flamengo. Mas clubes desse tamanho, com essa representatividade, olha, aqui a gente vai, enquanto o nosso jogador estiver envolvido, nós vamos afastá-lo. É uma mensagem que você passa para todos os seus atletas. De talvez, quando o jogador estiver perto de uma conversa assim, que às vezes nem é na eu acho que ingenuidade também não dá para ser, mas nem é na maldade, o próprio jogador já se tocar, não vou colocar... Estou aqui jogando tão bem no Flamengo, não vou me colocar nesse risco, não vou ameaçar minha carreira, nem que depois vai desenrolar um processo, porque a gente sabe que leva tempo para sair um resultado. É que se você faz isso, Jéssica, é muito complicado. O julgamento moral do Bruno Henrique já está feito, né? Esse é Desde ontem. Sim, tem que ser. É um detalhe a ser cuidado. Você ouve na rua, você conversa com as pessoas e tal. O Bruno Henrique culpado, caramba, não sei o que. Porque então, os prints são exatamente. Incriminadores. O que a imprensa revelou até agora contribui para esse julgamento moral do Bruno Henrique. Se o clube ainda contribui, entre aspas, afastando ele, o que dá a impressão para esse julgamento moral? Até o Flamengo já percebeu que o Bruno Henrique é culpado e o afastou. Então, por isso é que eu de verdade, assim, eu estou aqui na minha ignorância, eu não sei mesmo o que não tem uma receita. Não tem uma receita. Porque, como você destacou, é uma situação... Eu sei o que eu faria com meu filho, nova. Tá? Eu sei o que eu faria com meu filho. A educação, isso eu sei. Agora, isso funciona como uma empresa. O Bruno Henrique não é filho de ninguém ali dentro. Não tem uma receita. É complicado. Outra coisa que a gente não pode prever, estou especulando, ninguém pode prever como ele será tratado por torcedores do Flamengo. Ainda que ele não tenha entregado um jogo, cara, eu acho que é uma quebra de confiança brutal com o torcedor. Você usar da sua condição de atleta, de um clube profissional, para beneficiar outros. Faz um gol contra, toma uma expulsão, perde um jogo. A gente não sabe como é que o torcedor reage com isso. Você pode dar margem para tudo. E tem um reflexo dentro do elenco também, né? Se o Bruno, diante do elenco, diz que é inocente e a diretoria toma a decisão de afastá-lo, como é que os outros jogadores observam aquilo? Pô, diante da menor suspeita, É um tema bem delicado. Por isso que eu sempre fui a favor da seleção não convocar os jogadores que estão sob investigação. Porque aí você traz um problema que não é seu. Não tem nada a ver contigo. Agora, quando você está no clube, é um problema seu. Perfeito. O Luiz Henrique, enquanto foi investigado e agora réu, segue jogando bem. O Paquetá, cara, irreconhecível. Imagina a cabeça. A carreira do Paquetá pode acabar. Ele sentiu. Mas eu acho que isso pesa a favor do Bruno para hoje. E ele foi para a Copa América. Porque o assunto, lembremos, hein? A ver como será o desempenho também do Bruno, se ele vai ter cabeça para jogar. O assunto também. não é novo, Rizek. E assim, ele fez bons jogos depois que esse assunto surgiu lá atrás. É claro que hoje foi um passo adiante. O que foi informado ontem é um passo adiante. Mas ele conseguiu lidar bem quando esse assunto surgiu. Em Belo Horizonte para o pessoal do Troca, depois da final contra o Atlético. Ele foi entrevistado pelo Alex, pelo Mansur e pelo Felipe Diniz. O Flamengo tem a segurança de que esse jogador vai conseguir performar mesmo diante desse ambiente adverso. Isso também pesa na decisão. Se você sabe que é um jogador que vai sentir algum tipo de efeito, você afasta até para preservá-lo. É um assunto muito delicado. Eu tendo a achar que o Flamengo deva seguir com ele no time. Eu tendo a achar isso. Se o Flamengo leva a presunção da inocência e não há um julgamento, uma definição sobre o fato,
a nota do Flamengo é muito clara, assim, sobre a permanência dele no time, pelo menos até ter uma definição. Se vai haver, por exemplo, uma suspensão preventiva, o Flamengo já não tem poder sobre essa escalação dele. Mas enquanto ele estiver liberado para jogar, eu tenho sensação muito clara, assim, que o Flamengo está irredutível em mantê-lo no time. Acho que vai manter e também. E mantê-lo sempre relacionado. Porque é um jogador importante, pelo ativo que é. Já que você citou o troca de passes, aliás, antes do troca de passes, para mim, assim, uma coisa está clara. Para quem ficou feio a história? Para o Bruno Henrique, como disse o Eric, o julgamento moral já está estabelecido, e para o STJD. Porque a denúncia chegou no STJD, e o Tribunal Esportivo, que poderia ter investigado, poderia ter levado adiante, arquivou o caso. Ficou feio para o STJD. Ficou feio. Arquivou o caso com a explicação de que era pouco dinheiro envolvido. E, sinceramente, pouco importa o valor. Exato. O valor, nesse caso, é o de menos. Você não está julgando o valor, você está julgando o ato. O né? que importa é o ato. Geral. Então, assim, para o STJD já ficou uma mancha. Porque imediatamente não quis nem investigar, bom, arquivou. Assim, eu acho que cabe uma... E o que é muito dinheiro e pouco dinheiro, né? Exato, Sim. exato. E agora vai reabrir, né? Cabe uma reflexão sobre o papel do Tribunal Esportivo. Para isso, né? O Tribunal Esportivo está lá para quê? É só para 2 meses depois de uma agressão dizer que o jogador vai pegar 3 jogos, 4 jogos, ou ele está lá para coisas profundas também? Ele demonstrou uma incapacidade brutal diante de lidar com o fato... Negligência, eu diria. Mais do que incompetência, negligência. Negligência. E esse é o cartão. No finzinho do jogo, contra o Santos. Né? Finzinho do jogo. Eu acho que a gente tem que dar também o contexto desse cartão, né? E sabe o que é assim? Ele vai e reclama do cartão. Ele vai e fica indignado com o cartão, cara. Né? Toma um drible horroroso do Soteldo. E vai, toma o cartão, avisa que vai levar o cartão, se for verdade o print, leva o cartão e ainda fica indignado com o cartão. Quem está em casa, talvez assistindo aqui, se perguntando por que 2 meses antes ele avisou o irmão que tomaria um cartão nesse jogo, a gente tem que dar esse contexto. Depois desse jogo, o Flamengo iria a Fortaleza, jogar com Fortaleza, e teria um jogo contra o Palmeiras em sequência, que seria um jogo decisivo, supostamente decisivo para aquela reta final. Então, eu acho que já tinha um planejamento para que ele ficasse se pendurado, suspenso no jogo contra o Fortaleza para não ter que fazer essa viagem e estar mais inteiro contra o Palmeiras. Não vejo problema nenhum em relação a isso, tá? Isso é planejamento, é você lidar com um regulamento que existe e tentar ter suas peças mais fortes nos jogos estratégicos. Então, assim, não existia um planejamento para esse jogo, eu imagino, visando ganhar dinheiro com cartão. Eu acho que a decisão de tomar o cartão ela vem antes, por um planejamento esportivo do Flamengo. É uma sensação que eu tenho por entender como funciona esse cenário de futebol. Eric também, próximo, Jéssica, também, vocês sabem que isso existe. Terceiro cartão, o cara fica suspenso no jogo seguinte. O que eu acho que essa situação talvez tenha sido aproveitada para aí sim ter um lucro em cima. E aí é que está o problema da situação toda, e aí que pode estar o crime. Mas eu acho que esse cartão seria tomado em qualquer hipótese, com ou sem aposta, de qualquer maneira. Isso já estava planejado, quando a tabela saiu e ele sabia o que ia acontecer. E esse caso do Bruno Henrique, além de todos os outros que a gente vem mostrando aqui nos últimos tempos, ele é muito importante e tem um caráter super educacional para outros atletas, de que qualquer conversa hoje, ela pode se transformar num problema para a vida dele. Então os atletas precisam ter muito cuidado com essas decisões que eles vão tomar, com quem eles vão conversar, sobre o que eles vão conversar. Não é que o atleta agora precisa viver numa redoma que tem que ser protegido 100% do tempo, até porque todo mundo é ser humano e tem livre-arbítrio. Agora, eles precisam entender que eles estão numa posição que hoje carrega uma vidraça enorme, que é essa possibilidade de pessoas mal intencionadas se beneficiarem do que eles fazem dentro de campo. Isso é um ponto. Os sites de aposta, eles estão aí, eles hoje mexem com a economia esportiva, mexem com a economia publicitária, mas eles também estão à disposição de pessoas com má fé e que podem se beneficiar de qualquer atitude de qualquer atleta. Então, eles precisam entender que eles são os protagonistas nessa história e precisam entender que determinados comportamentos podem prejudicar eles próprios, como foi esse caso agora. Se o Bruno Henrique teve ou não teve intenção, se quis ou não quis manipular, isso a justiça vai dizer. Agora, ele precisa entender que ele teve um papel que prejudicou ele próprio, mais ninguém. E eu quero destacar, assim, quero mandar um salve ao nosso colega Carlos Eduardo Mansur, que honrou a profissão na final da Copa do Brasil, fazendo algo que não é simples. Porque era um dia de celebração do Flamengo campeão da Copa do Brasil, num dia em que a gente teve bombas atiradas no campo. E que quase ninguém lembrava desse tema, né? Exato. Um ambiente horrível. Gabigol dando entrevista polêmica. Gabigol se despedindo do Flamengo, um monte de coisa acontecendo. E o Mansur,
com a sua veia de repórter, fez o que um jornalista tem que fazer nessas horas, que é fazer perguntas. E nem sempre são perguntas agradáveis de serem escutadas pelo entrevistado, mas são necessárias. E o tempo deu muita razão ao Mansur. Muitas vezes a gente tem que fazer esse papel chato mesmo, mas necessário, fundamental. E foi o que ele fez em plena celebração do Flamengo na Copa do Brasil. A gente relembra para vocês o que foi esse momento do troca de passes, Flamengo campeão da Copa do Brasil e o Bruno Henrique respondendo sobre o que à época era apenas uma possibilidade de indiciamento que de fato veio ontem. Vamos relembrar. Bruno, a gente está aqui no meio de uma celebração de título, mas é uma rara oportunidade que a gente tem junto de você de se referir à questão que foi muito debatida e foi noticiada nas últimas semanas, de um relatório que fala sobre um volume de apostas num cartão amarelo seu que você terminou por tomar no jogo contra o Santos em Brasília, no Brasileiro do ano passado. Queria saber como você recebeu essa informação, o que você tem a dizer sobre isso, se você chegou a conversar com alguém antes desse jogo sobre de que tomaria um cartão, se foi algo que aconteceu no jogo e esse volume de aposta é uma coincidência. Enfim, o que você tem a dizer sobre isso e como você recebeu todo esse noticiário e a investigação? Olha, recebi de uma forma agressiva, né? Não esperava da forma que foi, mas eu acredito na justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha vida, minha trajetória, desde quando eu comecei a jogar futebol, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. E, cara, eu tô tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meu empresário, pessoa que estão aí nessa batalha comigo. Eu só peço que a justiça seja feita e separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família. E estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Vai agora ter a chance de demonstrar isso na justiça. A gente vai fazer contato agora com o Leonardo Lourenço, que está na redação de São Paulo, acompanhando o caso e traz mais informações aqui para a gente. Leonardo, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, Rizek. Obrigado, um prazer estar falando com vocês aqui. Meu caro, conta pra gente o que temos de atualização, o que você conta pra nossa audiência. Pois é, Rizek, o pessoal já sabe, né? O Bruno Henrique foi indiciado, ele mais 9 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal nessa semana, suspeita de que ele teria forçado esse cartão amarelo e beneficiado os apostadores. E aí, para tirar a dúvida do Henrique também, né, cronologicamente ali, pelo que a gente pôde ver na investigação, no relatório da Polícia Federal, 2 meses antes do jogo contra o Santos, o Bruno Henrique já estava pendurado, o irmão dele, o Vander, sabia disso e questiona o Bruno Henrique quando ele tomaria o 3º cartão. E aí o Bruno responde que seria contra o Santos. Tinha um período grande entre essa conversa e o jogo contra o Santos, que seriam 2 meses quase, e aí o Vander até questiona se ele aguentaria ficar tanto tempo sem tomar cartão. Aí o Bruno Henrique até toma outros cartões, mas ele volta a ficar pendurado contra o Santos. E aí tem uma conversa entre o Bruno e o Vander na véspera desse jogo contra o Santos, que para a polícia é muito importante. É o Bruno quem aciona o Vander e pergunta se o Vander se lembra daquela conversa que eles tiveram um tempo atrás. E aí, na sequência, o Bruno Henrique faz uma ligação ao Vander pelo WhatsApp, né, pelo aplicativo, e o que a polícia entende é que foi nessa conversa em que eles combinaram ou conversaram. O Bruno Henrique teria confirmado que era nesse jogo que ele tomaria o cartão, justamente por causa da sequência. Depois viria o Fortaleza e então ele estaria livre para jogar contra o Palmeiras. Eram os times que estavam disputando o campeonato naquele momento, né? É isso.
até explicando, o Leonardo explica muito bem a questão esportiva que tinha por trás do cartão, a questão do forçar o terceiro. Isso não é crime, não está fora de nenhuma regra, pelo contrário, se você lidar com uma regra de suspensão, mas assim, é importante entender que assim, a oportunidade já se colocava lá atrás, né? Com os 2 cartões, ele toma o terceiro contra o Botafogo pouco depois, e depois toma mais 2, tem uma matéria bem explicativa no GE também explicando. Esse jogo que ele toma o cartão contra o Botafogo, ele poderia ter sido expulso por um outro Cuesta, segundo né? cartão amarelo. E... O Botafogo reclamou muito desse lance, exatamente. mas aí ele cumpre a suspensão, se pendura de novo, e aí toma o cartão no planejamento. É um planejamento bem prévio, assim, são 2 meses antes. Então ali começou o debate sobre a possibilidade de ele tomar um terceiro cartão, que seria certo num determinado jogo, e um terceiro ou terceiros poderiam se aproveitar disso para fazer uma aposta. E a questão, Rizek... Fala, Leonardo. Só para ficar claro, assim, pelo menos para a polícia, para a investigação, há o entendimento de que o Bruno Henrique sabia que essa informação seria usada pelo irmão para fazer apostas. Então, não é que o irmão pescou numa conversa e tal, não. O Bruno Henrique, pelo menos para a polícia, o Bruno Henrique tinha conhecimento de que esse cartão seria usado para que as apostas fossem feitas, tanto que depois do cartão, por muito tempo, uma das casas de apostas, ela suspeitou da questão e derrubou a aposta no cartão logo na véspera. É a casa em que o irmão, a cunhada e uma prima do Bruno Henrique fizeram apostas. Esse prêmio ficou barrado e deve estar barrado até agora. E aí chega um dado momento, meses depois, em que o irmão do Bruno Henrique pede um empréstimo de R$4.000 ao Bruno Henrique e condiciona o pagamento ao momento em que ele recebesse o dinheiro que estava barrado naquela casa de apostas. E aí a conversa segue, o Bruno Henrique fala, não, vou te dar, mas quando você receber esse dinheiro, você me paga. Então a polícia entende que o Bruno Henrique tinha conhecimento de que o cartão que ele tomaria no jogo contra o Santos seria usado para as apostas. Ô Leonardo, essa informação é bem importante porque ela mostra um pouco da evolução dos escândalos de manipulação esportiva aqui no Brasil. Em 2005, insisto nessa informação, né, os sites já operavam, anunciavam na mídia, inclusive. O site fazia anúncio em jornal esportivo. O site que operava na época era chamado Aebet. E tinha um outro site que era um site fechado, só para amigos apostadores, né? Você tinha que ter uma senha. E esse outro, embora ilegal no Brasil, ele operava abertamente, anunciando e tal. E esse site, à época do Edilson, o Aebet, ele percebeu que a cada jogo, isso foi lá ele foi comprado por 11 jogos, né? Então, depois do 11º jogo dele, o site percebeu que tinha um volume comum de apostas. A cada partida, tinha sempre um volume comum em uma partida das 10 de Campeonato Brasileiro. Foram ver o que tem em comum nessas partidas, o árbitro. E aí pararam de cotar jogos do Edilson Pereira de Carvalho. Eles perceberam aquilo. Só que como os sites eram ilegais à época, clandestinos, eles não iam avisar a polícia, eu estou na ilegalidade, eu não vou avisar a polícia de outra ilegalidade, vou ficar na minha. Simplesmente pararam de cotar. Então, de 10 jogos, 9 eram cotados. Hoje, com os sites de aposta legalizados, regulamentados, eles deixam de ser ilegais no Brasil em 2018. Só que eles ficam num limbo por 4 anos sem regulamentação. O governo Lula regulamentou e hoje eles seguem uma série de regras, inclusive a obrigatoriedade de ter que avisar as autoridades quando um volume incomum de apostas é detectado. Então não tem outro caminho que não trazer, já que eles são uma realidade hoje do esporte mundial, né, eles trazem muito dinheiro para o esporte mundial, gostemos ou não, eles mudaram inclusive a relação das pessoas com o esporte. Na minha opinião, eles estão mudando a relação das pessoas e eles chegaram para ficar. Então não tem outro caminho que não o da regulamentação e de obrigá-los, porque eles são vítimas das apostas. São vítimas, é isso. Né? Então assim, quando eles notam, eles têm que ter um sistema integrado. A CBF tem hoje um mecanismo de investigação de apostas integrado no Brasil. E aí você tem um volume comum, você avisa as autoridades. Então isso mostra também como o combate à manipulação esportiva foi evoluindo ao longo dos tempos. E se eu não me engano, essa informação que o Léo trouxe, esse pagamento que ficou retido é justamente o que movimentou mais dinheiro. É o que daria o maior lucro em todas essas apostas, não é, Léo? São as apostas que os familiares do Bruno Henrique fizeram numa das casas de aposta na véspera do jogo, que é a casa que primeiro percebeu que o volume era incompatível com o que acontece normalmente, né?
Então, eles derrubaram essa aposta e bloquearam. As outras são outras 2 casas de apostas que já foram identificadas, que foram utilizadas principalmente pelos amigos do Vander. Essas casas de apostas pagaram a premiação. E há uma 4ª casa de apostas, que também ela aparece nas conversas, mas que ela não colaborou com as investigações. Então, há um pedido da Polícia Federal para que a Justiça obrigue essa 4ª operadora a compartilhar informações. E aí, Rizek, eu queria só aproveitar e fazer uma comparação rápida aqui. Você falou sobre a questão do limbo e a da regulamentação. O caso do Bruno Henrique aconteceu no limbo, né, como a gente estava falando. O jogo foi em novembro de 23, o relatório só chegou à Polícia Federal em agosto do ano seguinte. A gente teve um caso bem recente agora no Campeonato Brasileiro também, suspeita sobre o cartão do Enio, o atacante do Juventude, já com as casas regulamentadas, já sob as regras da Secretaria de Prêmios e Apostas, em que as informações chegaram ao Ministério da Fazenda, à Polícia Federal, em coisa de 3 ou 4 dias já. Então, esses relatos, eles ganharam um período muito menor, o que, obviamente, facilita as investigações, né? E insisto, os sites, as casas de apostas são muito interessadas nisso, porque elas são as vítimas de manipulação esportiva. Leonardo, muito boa sua participação, meu caro, muito esclarecedor. Algo mais que você queira acrescentar aqui no programa de hoje? Então, Rizek, agora a gente está esperando, né, que o STJD receba a documentação, provavelmente vai reabrir o caso, e aí há a possibilidade de que o Bruno Henrique, inclusive, seja suspenso preventivamente. E também na expectativa também de como o Ministério Público do Distrito Federal vai analisar esse relatório. O que me falaram é que a expectativa é de que a denúncia seja oferecida em até 15 ou 20 dias. Então deve ser algo rápido também. Tá bem, Leonardo, muito obrigado pela participação, meu caro. Ótimo trabalho a você e a todos e até a próxima. Valeu, até mais. Apareceu o Luiz Teixeira, cara. Apareceu ali atrás o Luiz Teixeira, cara. Manda um abraço pra ele, tá? Pode deixar. Valeu, meu caro. A gente faz contato agora com a repórter Camila Barbieri, que fala conosco do Rio de Janeiro, direto do Ninho do Urubu, a casa do Flamengo. Bem-vinda ao Seleção, Camila. Fala, Rizek, Jéssica, Eric, Henrique, todo mundo que está com a gente. Boa tarde. Olha, pois é, a gente está aqui desde manhã para ver a movimentação de pertinho aqui no CT Ninho do Urubu, porque o Flamengo está concentrado, os jogadores chegaram por volta das 11 da manhã. O Bruno Henrique estava entre esses jogadores, né? Inclusive ele está lá dentro. Nesse horário, mais ou menos, eles estão terminando o almoço, que começou por volta do meio-dia, e vão ficar aqui concentrados para esse jogo diante do Juventude. E a pergunta de $1 milhão, que todo mundo quer saber, é se o Bruno Henrique estará entre os relacionados. O entendimento do Flamengo, desde o momento que saiu as primeiras notícias, vocês citaram muito bem aí durante todo esse debate sobre a questão da presunção de inocência, é o que está sendo levado em consideração pelo Flamengo. Portanto, a informação que a gente tem é que sim, o Bruno Henrique estará nessa lista de relacionados, embora o Flamengo só vá divulgar por volta das 6h15 da tarde, porque a saída aqui do CT está marcada para 6h20. Então, minutos antes, o pessoal vai divulgar essa lista e é bem provável que sim, o Bruno Henrique esteja aí entre esses jogadores relacionados. E aí eu quero destacar pegar um gancho, até eu acho que foi a Jéssica que falou da questão do entendimento do Flamengo, do Bruno Henrique ser um ativo do clube. Conversando com algumas fontes do Flamengo, foi esse mesmo, digamos, a palavra, o termo, a expressão que foi usada. Porque o Flamengo pode contar com esse jogador, né, no que diz respeito a esse período enquanto está sendo investigado e tudo mais, apesar de ter sido indiciado. Mas aí a questão é, se for afastar o jogador, vai afastar para esse jogo contra o Juventude? Vai afastar no jogo contra o LDU? Ou, enfim, contra o Vasco na próxima rodada do Brasileiro? Então, o Flamengo está trabalhando com essa presunção de inocência também porque não sabe muito bem se for, por exemplo, afastar o jogador, vai fazer sentido afastar 1, 2, 3 jogos, enfim. Então, por enquanto, é essa forma que o Flamengo tem conduzido aí a relação com o jogador nesse caso. Falando um pouco sobre o time que vem a campo, o Felipe Luiz já deixou claro que a tendência é priorizar o Campeonato Brasileiro, mas também, claro, né, tem que pensar em competições e viagens que desgastam. Essa, por exemplo, a ida até o Equador na semana que vem é levada também em consideração para fazer o manejo desse elenco aí. E tendo em vista tudo isso, para hoje, o Felipe Luiz pode optar pelo Danilo na zaga, né, para fazer dupla de zaga com o Léo Ortiz. Eu vou passar rapidinho aqui a provável escalação, apesar de estar bombando, né, essa informação sobre o Bruno Henrique, mas também para o torcedor se preparar no que diz respeito ao jogo. A provável escalação, então, tem o
Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, o Varela também pode cumprir essa função, Léo Ortiz e o Danilo, depois de recuperado de 2 lesões na coxa, pode ter oportunidade. Lateral esquerda, Alexandro, com a possibilidade também de ser o Ayrton Lucas. Meio, Eric Pulgar, Alan e Arrascaeta. Gerson, Cebolinha e Bruno Henrique ou Juninho. Aí eu quero destacar também, há cerca de 1 hora mais ou menos, o Bruno Henrique postou nas redes sociais, sabe aquela artezinha que o pessoal coloca chamando para o jogo, né? Maracanã, Flamengo e Juventude. O Bruno Henrique postou essa arte nas redes sociais dele, e aí ele colocou também um versículo da Bíblia, Isaías 41:10. Ele não escreveu isso no post, tá? Mas o que significa o versículo é: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É interessante fazer uma relação com o que ele falou também na final da Copa do Brasil para o Mansur, né? Sobre, enfim, acreditar e falar sobre ser inocente. Essas são as palavras, as únicas, né? A única manifestação do Bruno Henrique hoje diz respeito ao jogo de logo mais à noite. Rizek. Obrigado, Camila. Bom trabalho para você e até a próxima aqui no Seleção. Cara, o jogo de hoje ganhou um holofote gigante em cima de um jogador. Já seria porque é o jogo do líder do campeonato, sim, né? Sim. Você ainda acrescentou essa questão do Bruno Henrique. Sim, e acho que assim, até a hora do jogo vai todo mundo ficar na dúvida. Qual será a postura do Flamengo, qual vai ser o comportamento da torcida. Acho até que a torcida pode ignorar completamente o assunto, é possível. Eu acho que a torcida vai abraçá-lo. Você acha que vai abraçá-lo? Eu também acho. Eu acho. Também acho. Muito pela relevância que ele tem, né? O tamanho que ele tem na história do clube. O torcedor do Flamengo hoje está torcendo não só o Flamengo de uma ganhar, maneira mas geral, ser né, inocente, Henrique? né? Ela até pode bater, mas ela não gosta que alguém bata, entendeu? Então, nesse caso, isso. ela Vai proteger. vai proteger. É um ídolo do clube. Também. Aí depois, a gente vai aguardar o que vai acontecer. Depois os da próximos sentença, passos, justiça, aí pode ser sentença, que mude, mas até lá. justiça desportiva, justiça criminal. Agora, uma coisa assim que a gente tem visto em todos esses problemas com apostas é a questão do cartão amarelo, né? Porque, Assim, porque eu estava explicando, é o risco mínimo. Exato, a Pro despeito do apostador, prejuízo que E a as casas gente de apostas têm. normalizou isso no futebol também, né? A gente normalizou o cara Não, forçar um assim, cartão para poder ficar fora de um jogo. A gente normalizou. Sim. Isso ficou tão no imaginário popular das pessoas que talvez as pessoas nem achem, não é crime. Apostar um cartão Não, é tão normal. da função desportiva não é. Você escolhe o jogo que Mas você vai é que eu cumprir acho que, suspensão, eu acho que mas isso a eu gente acho- normalizou muito. A gente não normalizou, por exemplo, forçar um escanteio à toa. Fazer um pênalti à toa, Acho que sim. perder um pênalti à É toa. que o cartão entendeu? amarelo, teoricamente, não interfere no Exato, resultado. exato. Só que a Ficou gente tão sabe. E normalizado você pode na nossa controlar para vida. tomar no final do jogo, Só um nem o pouquinho. jogo vai Banal. pesar. Interfere sim. Porque, inclusive, A questão da isonomia do adversário. critério Você vai de uma desempate das também, coisas que levou à anulação dos 11 jogos, ainda que, lá do Edilson, ainda que ele não tenha conseguido dar o resultado para o apostador, é que o jogo estava contaminado. Ele dava cartão indevido, cartões tiram jogadores do próximo jogo. Nesse caso, tudo leva a crer que era um planejamento do Flamengo, tudo leva a crer que era um planejamento do Flamengo, que ele levasse um terceiro cartão amarelo para ser poupado do próximo jogo. Pelo menos foi assim que eu entendi. Claro, Sim, 2 sim. meses antes ele sabia o jogo que Daquilo a gente que eu fosse li. seguir fora, esse né? rito, Rizek, ele ficaria fora do jogo contra o Fortaleza. Em tese, o Flamengo encara o jogo contra o Fortaleza menos importante do que o jogo seguinte contra o Palmeiras. Isso. Só que o Fortaleza ele está dentro de uma competição com outros clubes também. Por isso que a gente normaliza essa coisa do cartão amarelo. a discussão ética mas ela existe. tem uma Existe questão aí. ética Questão ética importante. existe. Porque Só o Fortaleza, em tese, se beneficia Mas de a enfrentar questão o desse Flamengo processo sem o Bruno Henrique. é a consciência do Bruno Henrique Claro. ou não de que um Claro. parente dele ia apostar. Exato, Sabendo exato. Esse é que é o dessa grande informação. problema. Essa é a questão. Mas eu levantei Onde a questão do tomado cartão essa Vamos amarelo. ter assim, então, assim, por exemplo, eu estou imaginando, né? O Flamengo já não ia escalar o Bruno Henrique contra o Fortaleza, falou, aproveita, leva um cartão nesse jogo. Chama a atenção que o cartão foi aos 40 e... Quase não acresce oito. já, né? E depois ele Do segundo insistiu na tempo. reclamação e ainda foi expulso. Exato, chama a atenção. E aí, então, tem essa questão do planejamento dos clubes, né, que foi normalizado. Quando o jogador vai para a data FIFA, por exemplo, que está pendurado, Exato. antigamente não parava os Exato. jogos, lembra? Eles tomavam. Isso foi normalizado, tem essa questão. E a questão que é muito mais grave é o jogador pegar essa informação interna do clube, do planejamento interno do clube, e proporcionar que terceiros É isso? lucrem com manipulação esportiva em cima disso, né? Então, assim, e sou obrigado a dizer que o jogador, o atleta que aceita se submeter a isso,
Você vai desconfiar se ele marca um gol contra, se ele cede um escanteio, se ele dá uma furada, claro. porque ele passa a ser já um atleta corrompido. É uma questão de um caráter, atleta né, contaminado, Rizé? na mão dos apostadores. É uma questão de caráter, né, gente? Exato. Claro, e é uma espécie de tráfico de influência, como se eu fosse um funcionário do Banco Central que sei que a taxa de juros vai aumentar e passa Exatamente. para o pessoal do mercado investidor. Eu, assim, Exatamente. partindo Né? do Que é princípio, crime, né? partindo do princípio, É, mas se é a ele mesma for, coisa. se a justiça entender que as investigações comprovaram que ele foi culpado, eu sou a favor de uma pena duríssima. Também. Duríssima. Não sei se o banimento, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que prevê o código. Porque aí você vai ferir a essência do jogo. Se você permite que um jogador que de propósito fez isso e continue atuando, você está ferindo toda a essência do jogo, toda a credibilidade do jogo. O meio fica contaminado. Então, da mesma forma, na Inglaterra, se comprovadamente o Paquetá for culpado, que tome uma punição dura. E todos os outros, porque assim, pelo exemplo das punições, a gente vai tentar também educar e melhorar. É uma das formas que a gente tem para que isso não entre no jogo desse jeito. Para que a gente não entre no esporte, que a gente não contamine o esporte. Então, as punições pesadas, elas podem ajudar nesse processo de você tentar diminuir essa contaminação. Na penalidade máxima, operação deflagrada em 2023, foram banidos, foram diferentes violações da ética esportiva cometida ali. E aí foram banidos 5 atletas, liberados após multa 1 atleta, e já voltaram a jogar o Aleph Manga, o Brian Garcia, o Bauerman, o Fernando Neto, o Igor Cariús, o Kevin o Lomônaco, o Sávio. E ainda estão suspensos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogadores. Esses foram os 23 atletas da Operação Penalidade Máxima em 2023, por diferentes envolvimentos em manipulação esportiva. Por isso que as penas são diferentes. É importante lembrar que tinha atleta que tinha aliciado outro atleta, aí é uma punição diferente, enfim, cada caso é um caso ali. Mas em comum, entre muitos deles tem o cartão amarelo. Aí muita gente pensa, por que não proíbe a aposta em cartão amarelo? Porque isso representa um prejuízo para a casa de aposta. Que a banca também ganha quando se aposta e não acontece o cartão. Então, uma discussão também financeira sobre uma situação como essa, que parece uma solução simples, mas não é bem assim, né? Tem que passar pela consciência e a punição. Na Europa tem jogador punido por apostar. Os principais casos lá são sobre isso. Você não pode nem apostar. Tonali, você é atleta, Toney. você não pode nem apostar, né? Aqui também não, né? Eu acho que aqui também não. Aqui também não, né? Aqui você também não pode apostar. Aí, esses são os casos internacionais. Né? O Tonali já cumpriu pena, o Trippier cumpriu pena. O Tonali perdeu a Euro, né? Perdeu a Euro que a Itália foi campeã. Ivan Toney, Fagioli, Lucas Paquetá e Luiz Henrique. Eu acho que atleta não deveria apostar mesmo. Eu acho. Não deveria. O caso do Toney especificamente, assim, ele conseguiu um atenuante porque ele conseguiu provar que era viciado em aposta. Ele não conseguia ficar sem, e aí teve um laudo psiquiátrico, ele não tinha condição realmente, era um vício. E ele apostava normalmente no time dele. O que, de certa forma, pode parecer um atenuante, né? Se eu estou apostando que eu vou ganhar, eu não tenho controle Você não pode sobre se isso. envolver. Exatamente. Só que é correto. Você é atleta profissional, você não se envolve com a aposta. Você tem informação privilegiada. Exato, é você sabe se você sabe quem do seu time não está bem, se vai com o time reserva, vai com o time titular. Então, assim, o atleta não pode se envolver com a aposta. Quem bate pênalti para fazer gol. Você não tem pode. Muita informação privilegiada. Exatamente. Não pode. Não pode. Também acho. E não é no futebol, não. É porque hoje em dia você pode apostar tudo, né? O esporte, de uma maneira geral, hoje você tem acesso a tudo em termos de aposta. Então...